Paz e graça, queridos, que Deus esteja abençoando a sua vida nesse dia. Eu declaro toda sorte de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que se encontra em Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 9, que diz: E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede. E fazendo sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador, pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. Nosso tema hoje é a situação não vai definir o seu futuro. Estamos diante de um texto maravilhoso que fala sobre a pesca maravilhosa dos primeiros discípulos. Uma maravilha, um milagre inesquecível, marcante. Esse texto nos fala de uma situação chocante, o qual um pai de família sai da sua casa para tentar ganhar o seu pão. E ali ele trabalha a noite toda e não consegue obter o bom êxito. Ou seja, ele ia voltar para sua casa sem poder trazer o pão de cada dia para alimentar sua família, os seus filhos. E esse homem, mediante a situação difícil, a dificuldade, a Bíblia diz que ele já havia guardado, lavado as redes e guardado. Mas esse pai de família tem um encontro com alguém por nome Jesus. Jesus, ele estava em obras. Jesus, ele estava a mandato do Pai, fazendo a obra do seu Pai. Ele estava anunciando as boas novas de vida eterna, as boas novas de paz. E Jesus, vendo a situação daquele pai de família, Jesus entra em ação. Às vezes estou diante de pessoas que estão em dificuldade, estão diante de uma situação ruim, que já desistiram ou já pensou em desistir. Talvez você esteja já dizendo não tem mais jeito, não tem mais solução. Talvez você esteja fazendo como aquele pai de família já havia guardado as suas ferramentas de trabalho. E quando guardamos a nossa ferramenta, nós queremos dizer não tem mais jeito, já foi, já é. Eu não consegui obter bom êxito. Por mais que a situação esteja ruim, existe sempre uma solução. E Jesus, ele fez um teste maravilhoso, ele deu uma ordem para aquele homem. Jesus, ele entra no barco daquele homem, Simão, e dá uma ordem para que ele afastasse da beira do mar. E aquele homem, mesmo talvez zangado, mesmo talvez chateado, mesmo talvez irado, esse homem ele obedece à ordem de Jesus. E para sua surpresa, Jesus era aquele
quem ia mudar sua história. E Jesus dá uma ordem para aquele homem chamado Simão. Simão, vai-te, lança ao mar alto as redes. E aquele homem foi. E a palavra do Senhor diz que aquele homem pegou grandes peixes, a ponto de ter que chamar os seus companheiros que estavam em outro barco para ajudá-lo, porque o barco estava quase indo a pique. Não importa a sua situação, não importa o seu estado no dia de hoje. A situação não vai definir o seu futuro. Tudo que você está vivendo hoje é passageiro. Creia no sobrenatural de Deus, pois Jesus sempre tem uma saída, Deus sempre tem uma resposta, o mais que a sociedade diz ao contrário. Deus está a teu favor. E a Bíblia diz que aquele homem, ao obedecer às ordens de Jesus, obteve grandes milagres. E aquele homem ficou atônito, aquele homem ficou impactado de tantas maravilhas, de tanto o que o Senhor realizou ao seu favor. Ei, você que talvez está dizendo que não dá mais, a situação tem lhe incomodado muito, você tem pensado em parar, você tem pensado em desistir. Jesus diz para você hoje, olha, tudo isso foi uma prova, tudo isso foi uma situação para o teu crescimento. A partir de hoje, eu escrevo nova história. Você crê? Jesus, ele está escrevendo a nova história para você. Deus está com você e a partir de hoje você verá que tudo vai mudar. Se prepare para ver o sobrenatural de Deus. Pode começar a pedir as vasilhas emprestadas dos vizinhos. Deus vai mudar sua sorte. Deus vai mudar sua vida financeira. Deus vai mudar sua vida sentimental. Deus vai mudar sua vida espiritual. Ele é um Deus que chega mudando a história. Ele continua operando nos dias de hoje, pois Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente para todo sempre. Você crê nisso? Tome posse.